vamos lá. Mais um vídeo do canal. E hoje eu estava aqui pensando sobre os vídeos aqui do canal, que linha do tempo eu ia seguir. Se eu ia seguir a linha do tempo da minha vida, desde a infância, ou se eu começasse pelo meu despertar, vamos dizer, esse processo de despertar, né? Que a gente chama como um processo porque não é uma coisa que, pra mim, né? E eu digo que eu não sou dono da verdade, então peço que vocês, quem escuta esse áudio, que leve pro seu coração o que fizer sentido pra você. E hoje eu decidi falar sobre chamas gêmeas, ou seja, eu decidi falar sobre o começo do meu despertar espiritual. Eu sempre fui, desde criança, vamos dizer que eu sempre fui muito pensativo sobre a vida, sobre por que a vida às vezes parece ser tão injusta. Desde pequeno, eu me sentia meio fora do eixo, meio que não pertencente a, sei lá, ao planeta Terra como um todo, a como as coisas se desenrolavam ao meu redor, e eu não concordava com várias coisas, com injustiça, com atentados contra a vida. Isso sempre fui muito questionador sobre isso, mas era mais um questionamento interno. Não falava muito sobre isso com os meus amigos, com minha família, e fui seguindo, né? Mais como um observador, observando e com aquele sentimento dentro de mim, né? Desde criança, vamos dizer assim, eu tive meus traumas, né? Mas isso vai ser assunto para outro vídeo. E há cerca de uns 2 anos atrás, fiquei desempregado e criei alguns canais no YouTube. E daí eu meio que comecei a ser obrigado a ficar comigo mesmo, né? Eu fiquei desempregado porque eu quis, né? Tinha pensamento de fazer outras coisas, ser meu próprio chefe. Eu achava que eu poderia ser sim meu próprio chefe, ter uma empresa, quem sabe, ou trabalhar e ser youtuber. Só que essa sensação de não pertencimento, isso me afetava até nos trabalhos, né? Trabalhos, estudos, né? Trabalho em si, sempre trabalhei. Sempre gostei da companhia, das pessoas. Eu sempre mais gostava do contato com as pessoas, né? Do trabalho em si, pra mim trabalho não importa tanto ali. É mais o contato com as pessoas ali, né? E na parte de estudos, nunca me vi sendo um profissional de alguma área. Não sei por que nunca me encheu os olhos. O pessoal falava pra mim, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu quero ser médico. Às vezes o pessoal falava pra mim, eu não tenho pensamento de ser nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas assim me enche os olhos assim, né? E isso me levou até uma culpa. Um pouco de culpa de, poxa, eu não tô fazendo nada. Por que eu não? Por que eu não poderia ser um profissional? Por quê? Eu levava essa culpa. Não sei se eu ainda levo, mas o que eu quero dizer é que era um pouco dessa sensação de não pertencimento. Aí beleza, fiquei desempregado, fui obrigado a ficar comigo mesmo mais tempo, sozinho, e isso desencadeou por conta de vários processos traumáticos de criança e tal, que uma hora ou outra vem à tona, né? Isso desencadeou um processo depressivo mais, vamos dizer, mais forte ali, né? Procurei psiquiatra, porque tinha pensamentos até de tirar minha própria vida. Aí, isso foi o alarme, né? Aí procurei psiquiatra, o psiquiatra indicou uma terapeuta, e assim eu comecei a tomar medicação, fazer terapia, e assim fui melhorando, sim, claro, né? Não vou ser hipócrita aqui. Fui melhorando minha ansiedade por conta dos medicamentos. Fiquei menos ansioso. Comecei a conversar mais sobre as coisas. Que eu tinha uma trava muito grande em falar sobre essas coisas com pessoas, até com a minha ex-mulher, que eu morei um tempo junto com ela, né? E beleza. Fui melhorando. E por volta ali da metade de 2023, eu decidi voltar a trabalhar. Já tinha acabado o seguro-desemprego. Decidi voltar a trabalhar, porque de um jeito ou de outro eu tinha que arrumar dinheiro para me manter, né? E beleza, voltei a trabalhar.
arrumei um emprego numa empresa de produção e fui trabalhando. Trabalhava na parte de produção. E no começo de 2024, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu morava junto com a minha ex, passei cerca de 8 anos morando junto com ela. Só que, por mais que ela seja uma pessoa muito especial, muito meiga, Poxa, ela é perfeita do jeito dela. Eu sentia que faltava alguma coisa. Além de gostar muito dela, sentia que faltava alguma coisa. Sempre tive esse sentimento, né? Aí fui trabalhando, só que com aquele sentimento dentro de mim que faltava alguma coisa, não sei. Pensava que era alguém que ia chegar na minha vida e, poxa, inconscientemente, meio que eu procurava, não sei, acho que outra pessoa, né? Aí beleza. Fui trabalhando, começo de 2024, uma pessoa começou a trabalhar na empresa que eu trabalhava. Uma mulher linda. E primeira vez que eu olhei pra ela, claro que eu vim me tocar nisso depois, né? Mas primeira vez que eu olhei pra ela, mesmo de longe assim, que geralmente o que acontece nas empresas, o funcionário começa novo e ele é apresentado aos outros funcionários que já trabalhavam lá, né? E meio que de longe ela foi apresentada ao grupo que eu estava, um grupo de rapazes, que ela ia trabalhar na parte mais administrativa da empresa. Mas tinha um olhar mais profundo, não sei, era um olhar mais profundo quando eu olhava pra ela. Até às vezes quando eu cruzava com ela assim, tinha um olhar mais profundo. Beleza. Aí depois disso, depois que ela começou a trabalhar na parte administrativa, em mim começou a vir uma vontade um pensamento de você pode mais. E daí apareceu uma vaga no setor administrativo, né? E eu me candidatei. Eu já sabia que eu tinha uma predisposição. Vamos dizer que eu tenho a facilidade de me adaptar a qualquer emprego, qualquer empresa, assim, né? Claro que nenhum trabalho escravo, né? Mas qualquer empresa, assim, eu tenho uma facilidade, assim, até que considerável de aprender os processos da empresa e me ver crescendo na empresa, assim. Eu sei que eu tenho potencial para isso. Só que esse potencial começou a florir em mim, né? E apareceu uma vaga no setor administrativo que eu me candidatei. Eles me chamaram e, por incrível que pareça, era um escritório, né? Eu fui trabalhar na cadeira do lado da cadeira dessa pessoa. Show de bola. Sempre tinha um olhar mais profundo, só que a gente batia papo normalmente, né? E a gente foi batendo papo às vezes, trabalhando, batendo papo. E vimos que tinha algumas coisas em comum, outras não. Algumas coisas em comum na parte mais psíquica, né? Vamos dizer assim, que alguns pensamentos tristes, assim, meio que a gente compartilhava essa ideia de, poxa, por que a vida parece tão injusta, essa coisa assim, né? Só que na parte comportamental, a gente era quase que o contrário um do outro, né? Eu sempre fui mais centrado, sempre fui uma pessoa mais centrada, mais esforçada. Quando eu colocava uma meta assim, eu sempre, vamos lá, vamos até. Sempre fui mais. Eu chamo que eu era meio que porra louca, né? Que eu gosto de me desafiar sempre. Já eu sinto que essa pessoa nessa parte é um pouco mais contida, mais contida, né? Se reserva mais. Eu sempre fui mais aberto, ela mais reservada e tal. E daí, aos poucos, esse olhar começou a virar um olhar bem mais profundo. Um olhar de que eu olhava pra ela e, poxa, minha vida. Na parte material, assim, vamos dizer que minha vida não era ruim. Tava conseguindo casa aos olhos das outras pessoas, né? Tava construindo a casa própria, tava conseguindo a casa própria. Tinha uma mulher que gostava muito de mim. Só que, pra mim, a vida pessoal e psicológica era um horror. E daí não sei porquê, quando eu olhava pra ela, eu via isso de que com ela, engraçado que eu não tinha tido esse sentimento com nenhuma outra pessoa, que com ela poderia ser diferente. Depois de tanto tempo sofrendo, eu não sei porquê, com ela eu sentia que tudo poderia ser diferente. A gente começou meio que flertar um com o outro e alguma coisa dentro de mim, poxa,
depois de tanto tempo sofrendo, eu tenho a possibilidade de conseguir tudo que eu quero, de ser feliz, sei lá, de ter um... Eu olhava para as outras pessoas assim, o pessoal tinha casamento. Caramba, velho, por que eu não sou assim? E dessa vez eu me senti pela primeira vez pertencente, sei lá, vamos dizer que pertencente a uma ideia que eu poderia ser uma pessoa normal e tal. Poderia ter um casamento da hora, poderia conhecer uma pessoa da hora e ser feliz e tal. Aí isso foi mordendo, foi começando a comer o meu juízo e eu comecei a falar um pouco mais pra essa pessoa que, meio que indiretamente, né? Que eu estava gostando de alguém, que eu era casado, gostava muito da minha mulher, só que eu estava começando a ficar apaixonado por alguém. E ao mesmo tempo fui começando a criar coragem, né? Pra meio que sair do meu relacionamento. Eu via que eu tinha que sair do meu relacionamento. Na verdade, sobre o meu relacionamento, depois eu vou até gravar outro vídeo sobre os processos que eu passei e tudo no relacionamento. E meio que eu acho que as coisas... Hoje eu tenho mais o pensamento que às vezes as coisas acontecem quando tem que acontecer. E pela primeira vez eu tomei coragem de sair do relacionamento que eu tava. Isso não durou muito, durou pouco. Durou uns 2 dias. Aconteceram outras coisas que mudaram um pouco minha mente. E eu tinha falado pra ela que eu ia sair do meu relacionamento. Só que ela sempre calada, né? Ela sempre foi muito respeitosa nessa parte. Vamos dizer que eu não sei ainda se ela sentia algo ou não. Só que eu senti que ela sentia algo por mim. Só que ela não falava. E até eu meio que sentia que ela sentia uma culpa tremenda por isso. Por às vezes estar pensando que tava acabando com o meu relacionamento. Só que na verdade é que meu relacionamento já tava acabado, né? Aí eu voltei, falei pra ela que eu ia sair do meu relacionamento e voltei. Beleza. Falei isso pra ela e ela... A princípio eu senti que ela ficou meio triste no começo, só que depois continuava a mesma coisa, a relação continuava meio que a mesma, né? Uma relação de admiração mútua, né? E passei mais um tempo nas idas e voltas um pouco, cerca de uns 2, 3 meses, meio que querendo sair, só que às vezes dava medo de sair e o que é que eu ia encontrar fora e cheio de dúvidas, pois a mulher que eu tava com ela era minha primeira namorada também. Às vezes vinha a dúvida de, poxa, e agora? E se não der certo? Será que mais ninguém vai? Será que eu vou ficar sozinho? Será que... E ao mesmo tempo, nessas idas e vindas, meio que fui começando a sentir outras coisas, né? Eu vejo assim como se eu sentisse às vezes o pensamento dela. Pensamento de culpa, pensamentos depressivos. Eu sentia que ela estava triste algumas vezes, alguma coisa que não dá para explicar como eu sentia, né? Mas eu sentia. Às vezes era como se eu sentisse a energia dela, que ela também tinha esse... Não, eu não sei se tem ainda, né? Tinha um pouco mais agravado desse não merecimento, né? Eu sentia isso, que ela sentia muita culpa, muito não merecimento. Mais ou menos os mesmos sentimentos que eu tinha, né? E às vezes na hora do... Porque sempre teve a hora do lanche ali, na hora das refeições da empresa. E a gente ia junto, às vezes, eu e ela. E às vezes eu levava um lanche, às vezes... Só que o engraçado era que às vezes eu não levava lanche, pois alguma coisa me dizia antes de sair de casa que ela ia levar. Eu não levava e ela levava. Era engraçado isso. Às vezes eu sentia que ela não ia levar e eu levava. Eu levava mais, né? Pra dar pra nós dois. Era interessante isso. E daí a gente meio que sentia mesmo que uma conexão fora do comum. Poxa, eu já conheci gente pra caramba nessa vida, tá ligado? Já conheci gente pra caramba. E essa conexão de às vezes sentir o que a outra pessoa sentia, saber mais ou menos o que a outra pessoa tá pensando. Eu nunca tinha sentido isso com ninguém. E ao mesmo tempo fui começando a criar coragem pra sair mesmo do relacionamento que eu tava, pois eu tentava voltar pro meu antigo relacionamento, só que eu não conseguia tirar outra pessoa da cabeça. O engraçado é que essa pessoa, ela nunca me falou assim, nunca foi específica assim pra mim. Chegou pra mim, fulano, estou gostando muito de você e tal. Nunca, só que
era meio que por telepatia, né? A nossa conversa. Eu conversava mais, né? Eu falava mais. Só que eu sentia que na parte dela era mais na parte psíquica. Ela nunca foi muito clara pra mim sobre isso, sobre o que ela estava sentindo. Às vezes eu até me pergunto se ou ela não entende o que está sentindo, ou eu interpretei errado, né? E eu fui tomando coragem pra sair mesmo do meu relacionamento, pois, poxa, eu não vou ficar casado com uma pessoa, não vou ficar junto com uma pessoa que pensando, gostando de outra, que aquela outra pessoa não saía da minha cabeça. E mesmo sem a gente ter um contato físico mais maior, não, só conversa, só olhares. Peguei, fui tomando coragem. Só que da parte dela, dessa pessoa que eu comecei a gostar, né? Eu comecei a perceber que tinha muito mais culpa. Eu comecei a meio que começar a perceber algumas coisas a mais. E aí é que a coisa começa a ficar até um pouco mais sobrenatural. Porque eu comecei a caminhar mais, tipo, ir pro trabalho a pé pra ter um tempo pra pensar, pra caminhar e pensar na vida. E eu fui começando a, vamos dizer que a minha mente começou a fazer uns downloads, começou a baixar coisas e eu meio que comecei a diferenciar alguns padrões comportamentais em mim mesmo e na outra pessoa, né? Como culpa, como apego. Quando eu comecei a voltar mais, a pensar mais e olhar mais pra mim, e ao mesmo tempo que eu ia tomando coragem pra sair do meu relacionamento, essa pessoa meio que ela ficava mais calada ainda, além de meio que eu ir começando a olhar esses padrões e não querer forçar nada com ela, entende? Claro que uma vez ou outra, eu não sei, veio na minha cabeça. Teve uma hora que eu tava sentado na mesa assim, na frente dela, e veio na minha cabeça assim, na minha mente: eu acho que tu tá perdendo ela, tenta dar um beijo nela. E daí eu fui tentar dar um beijo nela. Meu irmão, aquilo traumatizou ela de um jeito. Não vamos dizer que traumatizou, mas caramba, meio que era como se eu tivesse enfiado uma faca nela, cara. Porque ela ficou muito nervosa na hora, muito nervosa mesmo. Eu nunca vi ela tão nervosa. Ficou muito nervosa. E eu comecei a meio que, eu não sei, cara, eu não sou assim, né? Eu sou um cara mais centrado, eu nunca quis forçar muita coisa. Só que eu peguei e falei pra ela assim, veio na minha mente assim. Falei pra ela: poxa, eu sou homem. Porque como eu tava em crise no meu relacionamento, fazia algum tempo que não rolava tanta coisa assim no relacionamento, né? E nessa hora eu peguei e falei pra ela: poxa, eu sou homem. Você sabe que homem precisa de, sei lá, como se eu quisesse obrigar ela a fazer alguma coisa, só que ninguém obriga ninguém a nada, né? E a partir dali, eu percebi que ela começou a se afastar mais, eu também, e ao mesmo tempo fui saindo mesmo do meu relacionamento. Só que foi caindo a ficha que eu tinha muita coisa pra curar, que eu tinha entrado no relacionamento com muitos problemas, que eu comecei o meu antigo relacionamento por apego. E é verdade, pois eu comecei o relacionamento e nem gostava da outra pessoa. Claro que depois de um certo tempo a pessoa começa a gostar muito da outra pessoa, né? Mas o início do meu primeiro relacionamento, vamos dizer assim, que foi pouco por apego, né? E eu fui começando a fazer esses downloads e fui saindo do meu relacionamento, e ao mesmo tempo eu fui me afastando dessa pessoa, e eu fui me afastando e pensei assim: nunca vou querer forçar nada a ninguém, nunca vou querer forçar nada. E as coisas, eu acredito que as coisas têm que acontecer naturalmente. As coisas têm que serem naturais, não forçadas. Então, às vezes eu me pegava com o pensamento de tentar ligar pra ela, falar com ela de todo jeito, e ela não me respondia no WhatsApp. Eu acho até engraçado essas coisas.
Hoje, né? Hoje eu acho engraçado. E eu ficava me perguntando, poxa, mas por que eu sinto que ela gosta de mim? Só que, por que ela não toma coragem? Por que isso? Por que aquilo? Só que a pessoa não deve forçar nada. Cada pessoa tem... Eu acredito que cada pessoa tem o seu processo, né? Então veio isso em mim, tá bom então. Ela tem o processo dela, eu tenho que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Enquanto isso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer no meu relacionamento, pois não dá mais. Eu vou sair do meu relacionamento. Aí comecei a acompanhar canais, né? Porque eu comecei a pesquisar, poxa, o que é que acontece? Porque essa conexão inexplicável e tal. E daí comecei a cair no conteúdo do YouTube de Chama Gêmeas, né? Conteúdo que quem pesquisa sobre essas coisas sempre cai. Sobre chamas gêmeas e tal, e tem divino masculino e divino feminino. E engraçado é que encaixava perfeitamente eu como divino feminino e ela como divino masculino. Ela num jeito mais de... Não que eu tô julgando ela, né? Mas quando eu conheci ela, ela meio que tinha um padrão de ficar com... sair, beber, ficar com todo mundo. E eu mais centradão, mais sempre querendo pesquisar sobre essas questões espirituais. Encaixava perfeitamente. Eu, poxa, tô numa relação de chama gêmea. Junto com todos esses processos de término de um relacionamento de uma porrada de tempo, conhecer a tal da chama gêmea e tentar deixar tudo pra trás e recomeçar minha vida do zero. E daí eu comecei a sentir coisas inexplicáveis. O pessoal chama de abertura do terceiro olho, que tá atrelada a um pouco de abertura da clarividência, mediunidade. Comecei a sentir terceiro olho, junto com essas downloads de padrões, com esses downloads que a mente começou a fazer, né? Acessar coisas que nunca tinha acessado. E também, um pouco mais depois disso, eu comecei a sentir o que o pessoal chama de energia da Kundalini, que é uma energia aqui na base aqui da coluna, que é uma coisa que se caracteriza por vamos dizer que é quase como um fogo, e é engraçado que às vezes eu tava no escritório e pegava fogo mesmo, vamos dizer que era uma sensação muito quente aqui na base da coluna, e sempre o ar tinha que estar ligado, o ar condicionado, pedia para ligar o ar, porque começava a esquentar mesmo aqui, né? Na região da Kundalini. E junto disso, ela começou a conhecer outra pessoa também que trabalhava trabalhava no nosso setor ali, né? Ela começou a conhecer outra pessoa também. E por incrível que pareça, claro que às vezes eu me sentia machucado, né? Porque teve um dia que eu cheguei lá, que eu já tinha meio que separado há quase um mês da minha ex. Ela me deu carona, né? E meio que eu falei pra ela assim, olha, na hora tu vai lanchar comigo? Na hora do lanche, eu tenho uma coisa pra te dizer. E ela, o que que é? Só que eu não sei porquê, na cabeça dela, ela já sabia que eu ia pedir ela em namoro, que, poxa, eu nunca tinha dado um beijo nela, eu ia meio que pedir ela em namoro, tá ligado? O que que eu ia dizer pra ela? Que se ela quisesse começar as coisas bem devagar, as coisas, uma coisa por vez, pra gente se conhecendo com calma e tal. Se ela quisesse realmente, eu estaria junto dela pra fazer isso. Ela meio que sabia já. E daí, ela meio que foi se afastando naturalmente, não sei se por culpa, não sei se por ser processos demais, muita intensidade que acontecia quando a gente estava junto, muitos processos acontecendo entre eu e ela. Eu percebi que ela, nesse meio tempo, ela começou a se valorizar mais, começou a perceber que ela podia mais também. Eu vi muito que ela também começou a olhar pra dentro dela, mesmo o jeito que eu tava começando a olhar pra mim, ela também tava começando a olhar pra ela e ver que ela podia mais. E daí ela começou a conhecer outro rapaz que trabalhava com a gente e começou a flertar com ele, e eu às vezes me sentia machucado, só que o que eu pensei? Eu já tava mais com o pensamento de, se for pra namorar com ele, se for importante pra caminhada dela namorar com ele, tá tudo bem, porque eu sei que eu passei uma porrada de tempo com a minha ex, sempre reclamei muito da minha vida, mas por quê? Porque eu tô com uma pessoa perfeita e eu acho que não é pra mim. E hoje eu vejo que eu aprendi muito com ela, muito mesmo. Então, aprendi muito. Eu sou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que entrou no relacionamento. E isso
com certeza que eu devo muito a ela, por ela ter sido tão especial pra mim. E então eu sei que tem que deixar. Se ela quer se envolver com outra pessoa, tá tudo bem. Eu acho que vai ser muito importante pra ela esse relacionamento, né? E enquanto isso eu vou trabalhando no meu caminho. Eu vou fazendo a minha caminhada, vou tentando fazer minhas curas, vou seguindo o meu caminho. Sempre tento o máximo que eu posso fazer meditação para conseguir controlar meus sentimentos. Estou terminando meu tratamento psiquiátrico. Vamos dizer que, como eu aprendi a ser bem mais tranquilo, comecei a, vamos dizer, a ter um equilíbrio, vamos dizer, meio que mental, né? O pessoal fala muito sobre isso, sobre Yin e Yang. Eu fui aprendendo a ter mais equilíbrio mental, e daí eu ter me separado e já faz mais de 3 meses que eu moro sozinho, e que antes eu tinha medo, poxa, não vou conseguir viver sozinho, cara. Não vou conseguir viver sozinho. Só que no fundo, às vezes vem uma mensagem ali pra mim que eu fui preparado pra isso. Eu fui preparado pra ficar sozinho. Sempre tive medo de ficar sozinho. Eu não sei se... Provável que alguma ferida do abandono. Em algum outro vídeo eu vou falar sobre eu ter me sentido abandonado pela minha mãe, uma época, quando eu era criança. Outro vídeo eu falo sobre isso. E esse é o resumo, a princípio. Hoje eu estou fazendo a minha caminhada, aos poucos, um passinho por vez, tentando cada vez mais estar presente no aqui e agora, ser mais atento aos pensamentos, trazer os pensamentos negativos para a consciência, trazer tudo para a consciência, na verdade, né? Colocar meio que uma luz sobre toda a escuridão que tinha e tem ainda dentro de mim. E daí foi esse o começo do meu processo. Engraçado que o que eu tava falando antes lá, que ela sabia que eu ia pedir ele namoro, ela depois desse dia ela começou a meio que evitar até estar comigo. E teve uma hora que nesse mesmo dia eu fui falar com ela, tá, o que que foi? Vem cá, como é que você tá? Ela chegou e falou pra mim, olha, eu não tô pronta eu não tenho tempo pra namorar, eu não tenho tempo pra um relacionamento mais sério agora, tá bom? E eu peguei, olhei pra ela e eu falei ainda pra ela assim, eu acho que isso é só comigo, eu acho que tu tá correndo só de mim, mas tá tudo bem. Aí... Hoje ela tá no relacionamento com ele. Eu acho que ela tá até namorando com ele. E como eu estou com isso, estou tranquilo até. No começo, vamos dizer que eu fiquei mais chateado, pois eu pensava assim, vinha um pensamento de, poxa, ela não quis estar comigo, não quis ter alguma coisa comigo, mas está com fulano. Só que eu também comecei a me colocar no lugar dela, né? Que é intenso o bagulho. O bagulho é intenso. E é isso. Então, sobre se ela é minha chama gêmea ou não, hoje eu tô começando a pensar em tudo, até meio com um sentimento de mais observador mesmo. E na verdade eu não sei se ela é minha chama gêmea, tá? Não sei se ela é. Pelos sinais, pelo que todo mundo fala nos vídeos, é isso que acontece. Mas, independente se ela for minha chama gêmea ou não, o que importa é que depois que eu encontrei com ela, eu comecei a olhar pra mim. Eu comecei a olhar para os meus problemas, eu comecei a olhar para tudo que tem de errado na minha vida, tudo que tem de bom. Vamos dizer que eu meio que comecei a expandir minha consciência mesmo, né? E isso eu acho que é o que importa hoje. Se ela for minha chama gêmea, a gente tem que ter um encontro. Se for para ter encontro com ela, se for para eu ter alguma coisa com ela, eu acredito que vai acontecer. E vai ser naturalmente. O que tiver que ser, vai ser naturalmente. Eu não posso querer que ninguém fique comigo à força, então eu vou seguindo minha vida, vou tentando fazer minhas curas sozinho, e quem sabe lá na frente, se for pra ser, eu sei que a gente vai se encontrar. Se não for, tá tudo bem também. Então, enquanto isso, eu vou ficando sozinho, fazendo minhas curas, e também vou falar um pouco sobre curas em algum outro vídeo, né? E o que for pra acontecer, se for pra acontecer alguma coisa entre mim e ela, vai acontecer lá na frente e vai ser naturalmente. Eu acredito que nada tem que ser forçado, eu acredito, né? Então, não tô julgando as pessoas que falam, porque eu já vi alguns vídeos da pessoa dizendo, não, mas você tem que mostrar pra ela que você é o amor da vida dela, ela tem que ficar com você. Olha, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E se isso for pra acontecer, se isso for mesmo, ela tem que abrir a consciência dela e tem que aumentar a percepção dela também, né? Pois eu acredito que a união tem que ser
uma união entre duas pessoas tem que ser igualitária, né? As duas pessoas têm que ter peso equivalente ali. Então, eu não vou querer que ninguém faça as coisas forçado pra mim. Então, se um dia cair a ficha dela e se for pra ser, vai cair a ficha dela e pelo menos eu sei que ela vai, eu tenho certeza disso, né? Que se for pra ser, ela que vai puxar um pouco de assunto comigo, alguma coisa assim, querendo conversar comigo. Mas é isso. E enquanto isso eu vou seguindo minha vida, fazendo minhas coisas. Estou mais aberto às experiências que a vida quer me dar. Conhecer pessoas novas e expandir mais minha consciência. Fazem só cerca de 3 meses que eu me separei, ou seja, isso é bem recente e vamos dizer que com a ajuda até de outros youtubers também, assisto sempre vídeos, vamos dizer que a minha mentalidade de uns 6 meses atrás com a que eu tenho hoje é totalmente diferente. Mas é isso. Quero falar para quem acha que está na caminhada que o foco é você. Sempre o foco é você, nunca outra pessoa. Então, faça suas curas, faça o que acha que tem que fazer para ter uma vida mais equilibrada, mais estável. E eu acredito que com o tempo as respostas chegarão. Porque nem eu tenho todas as respostas. Não sei se ela é mesmo minha chama gêmea, se eu tava ficando maluco, se eu tava gostando de uma pessoa que... porque ela nunca falou assim que tinha uma coisa assim por mim, então... vai que, né? E o que for pra acontecer vai ser naturalmente. Nada tem que acontecer forçado com ninguém, tá? E é isso aí. Essa é a mensagem de hoje. Pode ser que em algum outro vídeo eu toque nesse assunto de novo, de chamas gêmeas, né? Mas eu só quis trazer a minha percepção sobre esse tema. E é isso aí. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Se fez muito sentido pra você e alguma coisa tocou no seu coração, você pode também se inscrever no canal. Eu sempre vou lançar vídeos sobre todo tipo de assunto, tá? Aqui no canal. E espero estar trocando conhecimento com vocês. Tá bom então? Até mais e namastê.